Salve, salve, galera da terceira série! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um show de química diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná. Para onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, seja muito bem-vindo. Que prazer inenarrável estar aqui com vocês para mais uma aula. Também o meu companheiro Thiago tá por aí, né? É praticamente um fiel escudeiro, né? É a química o nome, né? Beleza? Vamos começar então. Antes de começar, aqueles recados que você já conhece, né? Os recadinhos do coração. Produção, câmera 2, por gentileza. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela TV, não esqueça de agendar um dia e o horário com a sua escola para realizar a entrega das atividades. E você, aluno que acessa fielmente lá o Class, né? Não esqueça que para validar a sua presença, você precisa realizar e entregar a atividade obrigatória, que é o primeiro link que aparece quando você abre a aula. Tranquilo? Beleza? Vocês estão prontos, estão posicionados, já pegaram um Nescauzinho, já pegaram um misto quente, podemos começar? Mas para começar, aquele start que você já conhece, né? Eu vou dizer show daqui, bati até no microfone agora, eu vou dizer show daqui, você vai dizer show aí da sua casa, todo mundo junto numa única só voz, 1, 2, 3 e show! Maravilha! Vem comigo porque a aula hoje é a número 57, galera. E o que nós vamos ver hoje? Reação. Ai, professor do céu! Não aguento mais ver reação. Você começou a reação, você sumiu, o Davi assumiu, né? O Davi também falou com reação. Você voltou, o professor falou de reação e hoje de novo, galera, tá bom? Mais reações orgânicas para vocês aprenderem todos os mecanismos, né? E já falei e volto a frisar. Pode marcar um asterisco bem grande, escreve lá o FPR, escreve lá Enem, escreve o EPG, o EM, o EL, o UniOeste, né? Porque é um conteúdo muito cobrado nos vestibulares. Tá bom? Essa parte de reações orgânicas, a questão de você entender o mecanismo de cada reação é super importante para os vestibulares, tá bom? Hoje vamos falar sobre reação de oxidação, tá? Vamos falar também da reação de ozonólise, certo? E vamos fazer alguns exercícios, né, para a gente praticar também, tá bom? Põe na tela lá, produção, então. As reações de oxidação são os fenômenos químicos nos quais o composto orgânico é submetido a um agente oxidante, certo? Eles vão oxidar. Vários compostos podem ser submetidos a essa reação de oxidação, mas poucos são os reagentes oxidantes. Normalmente são o ozônio, né, que vai acontecer na ozonólise, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, o dicromato de potássio e o permanganato de potássio, que pode marcar um asterisco nesse terceiro aqui. Apareceu essa fórmula ou esse nome, podem ter certeza, é batata, galera, é a reação de oxidação. Certo? Vocês devem ter visto lá no ano anterior, na segunda série, as reações de oxirredução, que é quando alguém oxida e alguém reduz, alguém perde e alguém ganha elétrons. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Aumenta o NOx do carbono. O carbono, ele sofre oxidação. E sofre oxidação por quê? Porque aumenta o número de oxigênio na molécula. Como o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ele vai ter a tendência de puxar os elétrons mais para próximo dele. Assim, os elétrons do carbono acabam ficando mais longe, mais afastados. Por isso, reação de oxidação, porque o número de oxidação do carbono do reagente para o produto aumenta, certo? O seu NOx aumenta. Então, nós temos lá alguns tipos, né? A branda, aquela oxidação de boas, certinho? O que acontece é uma reação, então, que utiliza compostos com insaturação, né? Com dupla ligação, os alcenos, os alcinos e os alcadienos, beleza? Vamos entender um pouquinho, então, do mecanismo dessas reações. Primeiro, formação dos oxigênios, nascem os oxigênios a partir dessa solução de permanganato de potássio, né? Ele não nasce do além, tá bom, galera? Vem aí do permanganato de potássio, tá? Água é uma base forte. E aí, galera, acontece o ataque. Os oxigênios vão atacar a molécula. Ao atacar a molécula, a ligação π da dupla é quebrada. Quebro a dupla ligação,
quebrei a dupla, abre a pontezinha. Certo? Beleza? Libera duas ligações. E para cada uma dessas ligações, galera, já vem para o terceiro mecanismo. Acrescenta-se uma hidroxila. Para cada ligação que foi formada ali, que foi liberada, a gente vai acrescentar uma hidroxila. Então, na branda, eu quebro a ligação π e somente a ligação π, tá bom? Abro a pontezinha, abro as ligações e acrescento uma hidroxila em cada uma, belezinha? Tranquilo? Essa é a oxidação branda, beleza? Daqui a pouco vamos ver também a energética, certo? Que é agora, na verdade. A oxidação energética também usa o permanganato de potássio, só que a temperatura é maior. Acontece com aquecimento, né? Com temperaturas muito mais altas, certo? Desse modo, na decomposição, para originar o oxigênio, se processa de um modo mais energético, mais forte, mais firme mesmo, né? É um negócio mais... entendeu? É mais ou menos isso. Então, se o carbono da dupla ligação for um carbono terciário, o produto vai ser uma acetona. Caso o carbono da dupla seja um carbono secundário, ele vai ser um ácido carboxílico. E se for um carbono primário, o meu produto vai ser o ácido carbônico, H2CO3, que vai se decompor em CO2 mais água, tá bom? Lembrando, né? Carbono terciário, carbono que se liga a 3 carbonos, o secundário se liga a 2 outros carbonos e o primário se liga apenas um outro átomo de carbono, tá bom? Então aqui, ó, a oxidação energética. Tem um carbono secundário, tem um carbono terciário. O que vai acontecer, galera? Ela é mais energética, não vai quebrar só a ligação π, vai quebrar tudo aqui, né? Os caras vão chegar a fazer barraco mesmo. Então esse oxigênio vai chegar e vai quebrar a ligação inteira, vai dividir a molécula no meio, ok? E aí, para cada uma que você abriu, você vai colocar uma dupla ligação com o oxigênio. E para o hidrogênio que sobra, você ainda acrescenta mais um oxigênio, tá? Então, ó, carbono secundário formou um ácido carboxílico. Que o carbono ele é terciário, né? Se liga a 3 átomos de carbono, formou uma acetona, certo? Que é a propanona, que nesse caso é a acetona, certo? E a ozonólise, né? Que substância que vem na sua cabeça quando eu falo essa palavra ozonólise? Ozônio, exatamente. Então, o agente oxidante nessa questão aqui, nessa reação, é o ozônio. Quando a dupla ligação ela é de fato quebrada, os carbonos passam a se ligar com o oxigênio do ozônio e produzem o que nós chamamos de ozoneto ou ozonídeo, certo? Que ele é instável e explosivo. Esse ozonídeo, por sua vez, vai reagir na presença de um agente redutor como o zinco e formar, então, aldeídos e cetonas, certo? Então, na ozonólise, eu posso formar como produto um aldeído e uma cetona, além de água oxigenada. Tá bom? Então, na ozonólise, eu formo aldeído e cetona e água oxigenada, certo? Nem sempre aldeído e cetona. Pode formar 2 aldeídos, podem formar também 2 cetonas. Vai depender muito, né, dos radicais, galera, que estão ligados ao carbono que vai quebrar a sua ligação. Então, de novo, né? Aqui também eu quebro essa molécula da dupla, divido ela em 2, certo? Pode formar um aldeído e uma cetona, podem formar 2 aldeídos ou também podem formar, então, 2 cetonas, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho o meu alceno, vai reagir, então, com o ozônio, vou quebrar essas ligações, certo? Vou acrescentar lá uma dupla ligação para cada lado e os hidrogênios lá vai ficar bonitinho, formando então uma cetona e um aldeído, tá? Além, obviamente, da minha água oxigenada. O zinco dá uma segurada para que o aldeído não se forme depois um outro composto, beleza?
certinho? Então é tipo aquela coisa lá, dá uma segurada aí, certo? Então o zinco, ele serve para isso, serve para dar aquela segurada, aquela amarrada, para que o aldeído se mantenha como aldeído, tá bom? Beleza? Show de bola? Então, 3 reações novas, né, na parte de oxidação. A branda, que eu quebro só a ligação π, certo? E acrescento lá um OH para cada ligação formada. A energética, né, que é mais porreta mesmo, que vai quebrar a ligação inteira, vai dividir ela em 2 moléculas, vou colocar uma dupla O em cada uma, e se sobrar hidrogênio ligado ao carbono, eu acrescento mais um oxigênio formando hidroxila. E a ozonólise, que reage então com o ozônio, que também quebra e divide em 2. Show de bola? Beleza, então, porque agora chegou a hora de praticar, chegou a hora de você fazer exercício, tá? O exercício está na tela. Quero saber, então, a partir dessa reação, quais são os produtos formados por ela? Eu não sei. Quem vai me dizer é você. Já começamos o punk mesmo, entendeu? Porque esse negócio é de Enem, é de vestibular e tudo mais, então tem que estudar, tem que ralar um pouquinho. Então, ó, aquele tempinho marotinho para que você realize o exercício e já já eu volto com a resposta.
Certo, senhoras e senhores, voltamos, galera. Bora que bora que bora, bora corrigir os exercícios, então. Vamos junto. Tem aqui um composto, certo? É um alceno, tem uma dupla ligação, vai reagir então com oxigênio, vai sofrer a oxidação, beleza? E vamos entender o mecanismo agora dessa reação. Então eu tenho aqui o meu composto, o que ele vai formar, galera? Lembra, né? Na oxidação aqui vai quebrar, certo? Vou quebrar a molécula no meio, vou dividir ela da dupla ligação. Para isso, então, eu dividi na dupla, para cada carboninho que eu quebrei, eu vou acrescentar uma dupla ligação com o oxigênio. E nesse composto aqui do lado esquerdo, que sobrou um hidrogênio dando bobeira, eu acrescento um oxigênio também, certo? Então, eu vou ficar aqui do lado esquerdo com o C dupla O, OH. Isso é um ácido carboxílico. E do outro lado, vou acrescentar só a dupla ligação, vai formar o quê? Uma cetona, né? Que nesse caso é a propanona. E esse ácido que formou é o ácido, 3 carbonos, prop, ligação simples, an, ácido carboxílico, oico. Vamos voltar ali para ver as respostas? Então, ó, ácido propanoico e a propanona. Resposta certa, número 3 e número 4. Resposta certa, letra C. Letra C de show, senhoras e senhores. Beleza? Vamos para mais um, então? Vamos, professora, eu gostei de trabalhar isso. Maravilha, que bom que você gostou. Mas é muito bom mesmo que você tenha gostado, porque o Enem não quer saber se está gostando ou não, entendeu? Ele vai lá e cobra, né, Davi? O Davi está aqui para comprovar isso. Então, ó, que bom que você está gostando. Ah, não tá? Poxa, desculpa nascer então, né? Foi mal. Faz aí, tenta fazer o próximo exercício e já, galera, eu volto com a resposta.
Muito bem, galera, estamos de volta. O último exercício né, tem um pouco mais curto de aula, acaba sendo mais rápido também para a gente finalizar, né? Então também a gente acaba fazendo menos exercícios, né? Vamos lá então? A ozonólise do 1-buteno produz quais das moléculas abaixo? Então aqui eu tenho o butileno, né, seguindo as regras certas, ok? Quebro a minha molécula bem aqui no meio da dupla, certo? Para cada carbono aqui da molécula da dupla que foi nossa senhora, para cada carbono da dupla que foi quebrada, eu acrescento um dupla O e o hidrogênio lá deixa bonitinho, beleza? Então aqui aconteceu, eu formei a propanal e a metanol, o propanal e o metanal, beleza? Que são dois o quê? Aldeído. Show? Resposta certa, a letra B. Não, às vezes dá um tilt, né? Às vezes o fiozinho do cérebro está desencapado já, chega final do ano, né? Você deve saber disso, né? Já começa a desencapar o fio do cérebro, aí começa a encostar um no outro, dá uns curto-circuito nervoso, né? Negócio meio louco. Senhoras e senhores, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos dois tipos de reação, a reação de oxidação, tanto a branda quanto a reação energética, e nós vimos também a reação de ozonólise, tá? Além, obviamente, de resolução de exercícios, hoje nós resolvemos, então, 2 exercícios nesta aula. Tranquilo? Gostou? Eu espero que sim, eu amei a companhia de vocês, foi um prazer inenarrável estar na presença de vocês nesta aula de Química, beleza? Agradeço essa produção maravilhosa aqui dos Estúdios 3 do Aula Paraná, agradeço o Thiago também sempre me aguentando, né? Obrigado, Thiago, valeu mesmo, e obrigado a você também por estar com a gente sempre, galera, valeu? Um grande abraço, nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser, até a próxima, tchau, pessoal!